Olá pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estou aqui de volta, gravando, porque ultimamente nós estamos no tic-tac do relógio do Bolsonaro. Perdoe-me, Senhor, no teu relógio. A verdade é essa, o relógio de Deus. Deus está olhando para o relógio dele e a hora está marcada. Ok? Boa tarde para todos os meus seguidores aqui no canal YouTube, Forasteiro o Destemido 02. Você pode me encontrar no YouTube, viu, gente? O YouTube não tá deixando passar os meus conteúdos. Fazer o quê? Mas eu tô continuando gravando e postando aí. Quem sabe uma hora, vocês que têm acesso ao meu conteúdo, pô, você tem minha carta branca para compartilhar, certo? Porque tudo que eu falo aqui, eu me responsabilizo pelo que eu falo, certo? Porque eu falo baseado na lei, a Constituição Federal. Então, você está livre para compartilhar todos os meus vídeos, ok? Me chamo Valdicélio Amancio da Silva, sou brasileiro, casado, pai de 3 filhos. Atualmente trabalho aqui no estado da Bahia, e estou aqui disponível para atender a voz da verdade. Bem, gente, um abraço, compartilha, dá o like e faça com que esse vídeo entre aí na rede social, certo? Vou dar aqui, falar o que está acontecendo e também dar a minha opinião. Okay? Bem, Bolsonaro se pronunciou ontem. Deixa eu tirar aqui essa zoadinha, né, do YouTube. Eu recebo comunicação aqui, viu? Toda hora o YouTube está me comunicando, os canais que eu sigo aí na rede social, né? Então eu recomendo vocês também a se inscrever nesses canais aí de direita do Brasil, e você vai ter conteúdos verdadeiros. Bem, Bolsonaro ontem se pronunciou. Ontem foi 29. Depois de silêncio, Bolsonaro se pronunciou. Amém? Algumas pessoas, eu escutei o pronunciamento do presidente, falou muitas coisas. E muitas delas por meio de figura. Como ele vem fazendo aí ao longo desses 60 dias sem dar pronunciamento. Ele vem se comunicando por meio de figuras, por meio de enigma, né? Uma hora Bolsonaro tá lá com a pá junto do lixo, apanhando o lixo. E posta no Facebook, posta no Instagram, posta aí nas redes sociais dele. Qual o significado daquilo? Limpando o lixo? Um homem político? Então, se para você não fala nada, para mim fala muita coisa, entendeu? Muito, mas muita mesmo. Outra hora Bolsonaro posta um candelabro. É um candelabro? Uma coisa que pega 7 velas, né? Era usado muito ali das cerimônias religiosas dos hebreus. Você pode na Bíblia, né? Inclusive eu tenho um aqui, ó. Você vai ver lá o candelabro. Então, outra hora Bolsonaro posta na sua rede social outra figura em que ele está dirigindo um trator, uma máquina, e na camisa dele tem atrás Vitória. Então, são muitos sinais dados pelo presidente e que você deveria, no mínimo, ter um pouco de sabedoria para decifrar. Ok? Mas Bolsonaro se pronunciou ontem e uma das coisas que ele falou foi o seguinte. Foram várias coisas que a gente poderia destacar aqui, mas vou citar uma ou duas. Primeiro, Bolsonaro disse que a parte dele ele já tinha feito. O que você entende? Fala para mim aí no comentário.
O que você entende da parte dele? Ele já tinha feito. Quando ele disse, a minha parte eu fiz. Se pronunciou, falou sobre a pandemia e tal. Ok, né? E disse, minha parte eu já fiz, minha obrigação eu já fiz. Para muitos bolsonaristas, que foram patriotas até o dia 30 de dezembro do mês passado, porque a verdade é essa, muitos bolsonaristas só foram patriotas até o dia 30, quando o senhor Alexandre de Moraes anunciou a vitória do ladrão de 9 dedos. De lá para cá, eles não é mais patriotas. Eu conheço um bocado, aqui em Feira de Santana eu conheço. Eu só vejo um bocado desses que votaram em Bolsonaro e que fizeram campanha, que disse que estava do lado, dizendo, jogando a toalha, dizendo, acabou o forasteiro, acabou o destemido, acabou o Bolsonaro. Toda vez passam por mim e falam isso. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, ó. Vocês não são dignos de ser chamados para uma guerra. Porque na primeira batalha que vocês perdem, você já desiste. A guerra continua. Ok? A guerra continua. Mas vocês, bolsonaristas, que foram patriotas até o dia 30, lembre-se que os covardes foram aqueles, os medrosos, foram aqueles, os traidores, foram aqueles que Gideão, quando levou as águas para as beber, e Deus disse assim, aquele que lamber a água como um cachorro no rio, esse não servirá para a guerra. Mas aquele que levar a água com a mão na boca, esse sim separa e leva para a guerra, que esses são homens de valores. Sabe quem são vocês, bolsonaristas? Patriota até o dia 30. Sabe quem são vocês? Vocês são aqueles que beberam a água como um cão. Está lá escrito na Bíblia. Que beberam a água lambendo. E Deus disse que vocês deveriam voltar para casa mesmo. Porque vocês não servem para a guerra. Vocês não servem. E tem aqueles ainda que, quando a gente fala que eles são petistas, são patriotas melancia, verde por fora e vermelho por dentro, ficam com raivazinha da gente, de mim, não estão nem aí. Nós queremos homem guerreiro. Nós não precisamos de pessoas que na primeira batalha desistam. São várias batalhas. Mas, infelizmente, tem esses que lambem a água como um cão. E esse Gideão diz, volta para casa, porque vocês não são dignos de ir para a guerra. Sabe quantos sobraram para ir para a guerra vencer os midianitas, que eram milhares? 300. E vocês, patriota até o dia 30 de dezembro, vocês que jogaram a toalha, vocês não fazem parte desses 300. Eu faço parte desses 300. Estou pronto para guerrear, para defender a minha liberdade. Não sair matando ninguém, que a nossa não é essa. Nossa guerra é a verdade contra a mentira. Sempre desmascarando a mídia. Para esses patriotas melancia de Feira de Santana, da onde eu moro, e todo o Brasil, que talvez não foram um dia em frente aos quartéis generais, mas estão com a língua afiada para criticar o Bolsonaro. Cale-se, como disse Caleb, cale-se, porque a vitória é nossa. Aqueles que amam a Deus, defendem família e querem o crescimento do seu país. Vocês, bolsonaristas que foram até o dia 30, que já jogaram a toalha, vocês lamberam a água como um cão. E Deus disse que esse não serviria para a guerra. Ok? Mas muito bem, os enigmas de Bolsonaro, Bolsonaro disse, minha parte eu já fiz. O que quis dizer Bolsonaro com a minha parte eu já fiz? Gente, interprete vocês da forma como vocês quiserem, tá certo? Agora, eu tenho a minha interpretação,
quando ele diz que a parte dele ele já fez. Algum pode entender que ele lutou, que ele discutiu, que ele brigou, que ele mostrou para o povo. Sim, faz parte. Faz parte, sim, desse contexto. Quando ele diz que a parte dele ele já fez. Tudo isso que vocês falaram aí e tal, faz parte. Briga pela liberdade. Entendeu? A briga para o crescimento, contra a corrupção. Isso faz parte das palavras que ele falou que a parte dele já fez. Mas para mim, vai muito além que isso. No meu entendimento, no meu pequeno raciocínio, o óculos que levou, a gente tá pé não. Mas dá para ir, né? Olha, vou tirar aqui, vou ajeitar aí. Então, na minha interpretação, quando o Bolsonaro disse que a parte dele já fez, em outros momentos ele falou que não entregaria a faixa ao suposto presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidiário, né? O cara que não deveria nem estar solto, mas se tornou presidente, só no Brasil. Ele disse que não entregaria a faixa. Um dos sinais, não entregaria a faixa. Bolsonaro disse que a parte dele ele já fez. O que foi que Bolsonaro fez que você não sabe? Responde para mim aí no comentário. O que foi que Bolsonaro disse quando a parte dele ele já fez e que você não sabe? Gente, na minha interpretação, humilde interpretação, eu não sou dono da verdade, mas eu tenho aqui o meu raciocínio. Bolsonaro já entregou aos meninos dos botões dourados, os generais, aquele que veste essas fardas, ó. Eu não sou um deles. Queria ser. Depois de velho, 50 e poucos anos, queria fazer parte do exército. Mas sou simplesmente um vendedor de fruta. Mas apoio a instituição. Bolsonaro disse: minha parte eu já fiz, entreguei ao exército. Foi isso que ele quis dizer, irmão. Tu não vê aí os movimentos do exército, tudo quanto é canto no Brasil, as fronteiras todas fechadas. Tanque de guerra do Catar vindo para o Brasil. e você não tem dúvida. Bolsonaro diz: minha parte eu já fiz, eu já entreguei, gente. O que ele quis dizer é isso: eu já entreguei as Forças Armadas, eu já assinei a garantia da lei e da ordem, eu já fiz minha parte. E aí? Não fique cobrando mais a Bolsonaro. Deixa eu te dar um conselho aqui, ó, de amigo. Não fique cobrando aquele que não tem mais responsabilidade totalmente sobre o assunto. Claro que ele tem responsabilidade, né? Nós sabemos que o Bolsonaro é um homem de responsabilidade e vimos aí durante esses 4 anos sem questionar. Só quem questionou é a esquerda. Mas nós não. Nós sabemos. Agora, quando eu me refiro à responsabilidade, estou me referindo naquilo que depende dele fazer. Ele já fez, já decretou, já assinou. Agora nós temos que perguntar para o exército, sim ou não, vai ou não vai. E pelo movimento que eu estou acompanhando, irmão, vai. Vai e vai com força. Só se Deus não permitir, mas pelo cenário que nós estamos vendo, que eu estou acompanhando, as fronteiras fechadas, tanque de guerra chegando no Catar, aqui no Brasil, como é que é isso? Compra de 98 aviões de guerra, o exército tudo quanto é canto do Brasil.
O povo enfrenta os QG há 60 dias. Bolsonaro já entregou. Não cobre nada de Bolsonaro. Devemos cobrar agora daqueles a quem Bolsonaro entregou, gente. Devemos cobrar agora, não mais a Bolsonaro. Você entendeu? Você entendeu o que eu estou dizendo? Vou explicar. O que é que eu desenho? Não cobre mais a Bolsonaro. Cobre aquele a quem Bolsonaro entregou o país. As Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Cobramos dele, porque Bolsonaro disse: a minha parte eu já fiz, já lutou, e por fim, entregou o nosso país às Forças Armadas. Meus parabéns para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Fez o que deveria fazer. Veremos como as Forças Armadas agora vai atuar. Dia 1º se aproxima. O ladrão de 9 dedos sobe ou não sobe a rampa? Mas lembre de uma coisa, não é mais com Bolsonaro. É com as Forças Armadas assim. É com as Forças Armadas. Não cobre nada a Jair Messias Bolsonaro. Porque o mandato dele terminou agora no dia 1º de janeiro. Quem está no comando do país? Marinha, Exército e Aeronáutica. As forças do Brasil. Até quando, forasteiro? É verdade, gente. Olha o cenário, estuda os sinais. Você não é bom não de estudar sinais, não, né? Pô, então você, para estudar sinais, você tem que estudar a Bíblia. Porque aqui, ó, tem os sinais de Deus, tem os símbolos, as figuras de linguagem. Lá no Apocalipse mesmo, João disse: viu um monstro montado numa besta. Viu uma mulher montada numa besta, com 7 cabeças. Gente, o que quer dizer isso? Cabe você orar a Deus para você ter sabedoria e interpretar o que significa aquela mulher, aquele monstro, aquelas 7 cabeças. A mesma coisa, gente, é aqui no mundo real, no mundo físico. Veja os sinais. Lembra daquela chegada dos anjos ali para avisar os magros de Jerusalém que o menino salvador do mundo iria nascer ali em Belém? Lembra que os magros, né, que cuidavam das ovelhas ali naquela noite, os anjos apareceram e disse: siga a estrela, que essa estrela vai até onde está o menino, o salvador do mundo. E eles seguiram o sinal, eles seguiram as estrelas, os sinais que tinha dado. E que aonde eles foram parar? Aonde estava o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cristo. Esse nome Jesus Cristo, gente, até eu tenho que estudar sobre isso, porque já tem um zum por aí, que esse nome tem um significado pagão, e a gente tem que examinar, né? Mas vocês entendem de quem eu estou falando? Daquele que morreu na cruz. Os anjos apareceram para os magos e disseram: siga o sinal, siga a estrela, e você vai ver aonde está o menino, o rei dos judeus. Você não está interpretando, você não é bom de interpretar. Veja os sinais de Bolsonaro. Veja as Forças Armadas se mobilizando por tudo quanto do país. Ontem mesmo, dia 29, o governador do Distrito Federal, junto com o Paulo Dino, o Paulo Dino, o ex-governador do Maranhão,
que agora é cotado para ser ministro da Justiça, juntou-se com a Polícia Federal do Distrito Federal, não, com a Polícia Militar do Distrito Federal, para ir desacampar os bolsonaristas, como diz ele, eu chamo ele de patriotas, eles não são bolsonaristas, são patriotas. Eles foram para lá desalojar os patriotas que estavam em frente ao quartel-general, a mando do governador do Distrito Federal em Brasília. Sabe o que aconteceu? Você não sabe, não? Vai na rede social, gente. Vai aí. Eu estou precisando de um outro aparelho aqui para que eu possa mostrar aqui, né? Qualquer momento chega um outro aparelho, mas eu aconselho, vai lá na rede social, vai escrever no Twitter, que os caras têm aparelho de última geração. Aqui simplesmente eu tenho um celularzinho, gravo e mando pra lá. Eu escuto aqui no meu celular, acompanho. Agora mesmo chegou uma mensagem, ó. Notícia urgente e tal. Então, vai! Pra tu ver o que é que tá acontecendo. Brasil não vai ser entregado, o Brasil não vai ser entregado ao Lula. Então não cobre a Bolsonaro mais. Porque quando ele disse ontem que a parte dele ele já fez, ele disse o seguinte: eu já entreguei, já assinei o artigo. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui, o artigo 142. Ele já assinou. Ô patriotas, ô petralhada, vai lá agora assim. O bolsonarista de até dezembro do dia 30, porque aqui aqui tem um bocado de bolsonaristas, de patriota que foram patriota até o dia 30. Deixa eu dizer uma coisa aqui, como eu já te falei, vocês petralhados. O artigo 142 já foi decretado. Porque esse exército que está aí na rua não pode estar agindo assim sem uma ordem do presidente. Por quê? Por que o exército não pode estar na rua assim sem uma ordem do presidente? Por que não pode? Porque o artigo 142, deixa eu ler aqui, ó. Estou com a Constituição na mão. O artigo 142, vou ler para tu. O artigo 142 diz assim: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema do presidente da República. Entendeu? Vou ler novamente. Se você não entendeu, eu vou agora, só se eu desenhar. Olha lá, o artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sobre, aqui está o segredo, sobre a autoridade suprema do presidente da República. A Marinha, o Exército, a Aeronáutica, segundo o artigo 142, diz que está sob a autoridade do presidente da República. E o atual presidente da República hoje chama-se Jair Messias Bolsonaro. Desde o dia 30 até dia 31, o presidente é Jair Messias Bolsonaro. Certo? E quando ele disse que já fez a parte dele, ele disse já, no meu entender, no meu entendimento, eu posso dar minha opinião aqui, posso dar meu entendimento. Quando ele disse que a parte dele ele já fez, na live de ontem, ele disse que já assinou o artigo 142. Só vocês que não estão vendo o movimento dos generais, o movimento das Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, das fronteiras, na rua. Bolsonaro já entregou, tranquiliza os corações. Agora no dia 1º, o que vai, se Lula vai subir ou não vai subir, depende agora dos generais, não é mais de Bolsonaro. Depende das Forças Armadas, porque Bolsonaro já entregou o país às Forças Armadas. Amém? Obrigado. Não desista. O Brasil venceu.